vamos para a resolução da questão 146 da prova verde do Enem. Já está preparado? Papel e caneta aí na mão? Dedinho no like e também já aproveita para se inscrever no canal para a gente começar a questão 146. E para você que já viu a resolução de outras questões do Enem aqui no canal, já tem a dica anotada aí de onde começar a resolver essa questão. Eu começo lendo pelo comando da questão e depois, se precisar, eu vou ler o restante do texto do enunciado para elaborar essa estratégia que eu preciso. Então, começando no comando, olha bem, ele diz assim: a medida da aresta da nova embalagem em centímetro deve ser... Bom, aqui ele não me deu informações quantitativas de valores numéricos para eu elaborar uma estratégia, mas ele já me situou, né? Já me deu um norte, porque eu já sei o quê? Eu já sei que trata-se de uma nova embalagem, que algo foi reformulado, e eu preciso saber qual é a medida da aresta dessa nova embalagem. Feito isso, eu vou agora lendo o texto do enunciado com outro pensamento, porque eu já sei na minha cabeça que ele está querendo saber a medida dessa nova embalagem. Então, vamos ler o restante do enunciado agora. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio de 3 centímetros e altura de 15 centímetros. Então, vamos parar por aí e já ir anotando, fazendo a representação, o desenho do que nós já temos. Então, ele já disse que nós temos uma embalagem nessa empresa que tem o formato de um cilindro circular reto. O que é um cilindro circular reto? É quando eu tenho aqui uma altura que ela faz um ângulo de 90 graus com a base. Se fosse um cilindro circular oblíquo, ele seria inclinado assim, ó. Tem aí a angulação aqui é diferente de 90 graus. Marca bem essa informação. E o que mais que ele me deu? Ele me deu que o raio aqui da base, porque você sabe que um cilindro, a base é um círculo, que o raio dessa base é de 3 centímetros e que a altura é de 15 centímetros. Ok, marquei essa informação sobre o cilindro. Você também vai fazendo, igual a produção também está fazendo o desenho aqui, já para ir pensando na estratégia. Continuando, essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo. Então, quer dizer que eles não vão comercializar o produto na embalagem no formato cilíndrico, e sim em formato cúbico. Então, já sei que a próxima embalagem trata-se de um cubo. Ok, muito bem, vamos ver o restante do enunciado. Com capacidade igual a 80, isso é muito importante, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Considere o π como 3, isso é muito importante também, gente. Então, o que eu vou precisar? Falou em capacidade, nós vamos calcular, então, qual é o volume da minha embalagem no formato cilíndrico primeiro. Depois, eu vou partir para a embalagem de formato cúbico e fazer o cálculo da porcentagem que tem ali. Então, quem é que se lembra como que eu calculo o volume de um cilindro? Produção, sabe como calculo o volume de um cilindro? Sabe, produção? Não lembra? É a área da base multiplicado pela altura. E aí você vai observar o quê? Que a base de um cilindro, aqui, que é essa parte que fica relando na mesa, na superfície, ela é circular, ela é um círculo. E para calcular, então, a área de círculo, eu vou fazer π vezes raio ao quadrado. Vai marcando essas informações para ajudar. Então, vai ficar volume igual a π, ele falou no enunciado que é para utilizar o π como 3, vezes o raio. O raio da minha base aqui, da base circular do cilindro, é de 3. Então, vai ser 3 elevado ao quadrado.
vezes a altura. A altura do meu cilindro ali é 15. Pronto. Feito isso, nós vamos calcular primeiro a potenciação. Lembra bem aqui da regra das expressões, né? Entre multiplicação e potenciação, primeiro potenciação. Então, vai ser volume igual a 3 vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, vezes 15. Agora, eu faço 3 vezes 9 dá 27, e aí eu vou fazer quanto é 27 vezes 15. E fica a seu critério se você faz cálculo mental ou se você vem aqui e arma a continha, 27 vezes 15. E só lembrando que na hora que você está resolvendo a questão do Enem, você precisa poupar o seu tempo. Então, é muito importante você já ter essas habilidades, as técnicas de cálculo, tá? Eu faria assim, ó, 27 vezes 10, que vai ser o quê? 27 vezes 10 é 270. Só que aí, aqui era 15, então tem que fazer 5 vezes 27. Se 27 vezes 10 é 270, 27 vezes 5 é a metade disso, que é 135, ó. Aí eu somo, vai ser 405. É uma técnica de cálculo. Então, se você não consegue, faz a continha. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 2, 10. Com aquele 3, 13. Agora, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Faço a adição. Aqui vai ficar 5. 7 mais 3, 10. Vai 1. 1, 2, 2 mais 2, 4. Ó, 405. Então, eu descobri que o volume do cilindro é de 405 centímetros cúbicos. Ok. Agora, o que eu sei mesmo? Que eu preciso descobrir qual vai ser a aresta da nova embalagem, sabendo que a capacidade dessa embalagem tem que ser 80% da capacidade da minha embalagem no formato de cilindro. Ok, que vai ser de 405, que nós descobrimos aqui. Então, eu tenho que descobrir agora quanto é 80% de... Qual foi o volume? 405. Aqui também você pode utilizar as suas técnicas de cálculo. A mais rápida aqui talvez seria fazer quanto é 10% e depois multiplicar por 8. Ou então, você pode pegar 80% transformado em um número decimal, que é 80% é a fração 80 centésimos. Você pode simplificar um zero aqui, fica 8 décimos. E 8 décimos pode ser escrito como o número decimal 0,8. O D é o vezes 405. Ok, agora você pode fazer aqui, ó. 405 vezes o 0,8. Por isso que eu tinha falado para descobrir 10% e multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 0, 0 com aquele 4, 4. 8 vezes 4, 32. Aqui tem uma casa decimal, então aqui tem uma casa decimal, que vai ser igual a 324. Bom, descobri mais uma coisa então. E o volume do cubo da nova embalagem tem que ser 324 centímetros cúbicos. E agora eu pergunto para vocês, qual vai ser a medida de cada aresta aqui desse cubo? O que você sabe? Volume de cubo. Para calcular o volume do cubo, é só fazer A elevado a 3, porque é a multiplicação das três dimensões. A vezes A, que vai ser a aresta ao cubo, A ao cubo. Eu já sei qual vai ser o volume desse cubo, que vai ser de 324. Então, 324 igual a A elevado ao cubo. Agora, como é que eu descubro que número elevado ao cubo resulta em 324? Então, quer dizer que eu preciso tirar a raiz cúbica de 324 para descobrir o valor do A. Raiz cúbica de 324, vou ficar fazendo tentativa e erro, não vou ganhar tempo, né? Então, você faz... Porque as alternativas estão em raiz quadrada. Exatamente, produção, está acompanhando bem. Produção, já achou a resposta?
Porque ali nas alternativas tem algumas que estão em raiz quadrada, algumas estão em raiz cúbica e tem algumas que não tem raiz. Você poderia pegar, por exemplo, a letra A. É 6. Será que se você fizer 6 vezes 6 vezes 6, vai dar 324? Você pode ir tentando por esse caminho também. Mas vamos lá, aprendendo o conteúdo mesmo. Como que vai fazer? Vai pegar o 324 e vai fazer a decomposição em fatores primos desse 324. Olha aqui, 324, se eu dividir por 2, porque aqui é sempre número primo, para você que já viu essa aula de decomposição, já sabe do que eu estou falando aqui direitinho, está até respondendo. 324 dividido por 2 vai ser 162. Se eu dividir por 2, vai ser 81. Agora veja que 81 não dá mais para dividir por 2. Então nós temos que dividir por 3. Por que é divisível por 3? 81 por 3 vai resultar em 27. 27 por 3 vai ser 9. 9 por 3 vai ser 3. E 3 por 3 que vai resultar em 1. Opa, acabou. O que eu faço agora? Agora eu olho aqui no índice da nossa raiz. É cúbica, né? Então quer dizer que eu vou agrupar de 3 em 3, ó. Não dá para agrupar esses dois fatores iguais aqui, porque ele só tem 2, tem que ter 3 iguais. Mas aqui dá, ó. Esses 3 fatores eu posso escrever como sendo 3 elevados a 3. Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de. No lugar de escrever 324, eu vou escrever então, ó, esses dois caras ficou 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes esse agrupamento que eu fiz, que me interessa muito, 3 elevado a 3, vezes esse outro que ficou sozinho. Ok, isso vai dar o valor de A para mim. Agora, o que eu faço para eu simplificar isso daqui, ó? Simplificação de radicais, gente. O número que tem um expoente igual ao índice pode ser libertado do radical, ele sai para fora. Então, aqui vai sair esse 3 para fora do radical. Esse 2 não sai porque o expoente dele é 1. Esse outro 2 não sai porque o expoente é 1. E esse 3 não sai porque o expoente é 1. Eles ficam dentro do radical. E ficando dentro do radical, eu já posso multiplicá-los aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar raiz cúbica de 12, que vai ser igual ao valor da nossa aresta, que vai ser a aresta do nosso cubo, que vai ser a alternativa de letra E, 3 raiz cúbica de 12. Se você tivesse optado, ao invés de fazer essa parte, fazer a decomposição, ter feito lá a multiplicação, lembra que eu disse 6 vezes 6 vezes 6? Porque como chegamos aqui em raiz cúbica, eu tinha que descobrir um número vezes ele, que resultasse em 324. 6 vezes 6 vezes 6 não dá 324, dá 216. Estaria fora. O 18 vezes 18 dá 324. Já foi, porque daí eu teria que fazer mais um fator ainda. Também eu poderia excluir. Se eu fizesse ali 6, eu vou apagar aqui, produção, para explicar como poderia ser feito, tá? Vou deixar até aqui que eu tenho que chegar aqui em 324. Ó, se eu fizesse os AC, seria 6 raiz de 6 vezes 6 raiz de 6 vezes 6 raiz de 6. Aí você escreve tudo isso aqui e vai começar a fazer a multiplicação. E você precisa do quê? De tempo, poupar tempo. Então, acaba sendo um processo mais complicado você ir de alternativa por alternativa do que se você fizer igual nós fizemos aqui, ó. Vai sabendo qual é o conteúdo que está por trás da questão e já vai desenvolvendo os procedimentos. É mais rápido do que pela tentativa aqui. Tudo bem? Então, ficou a alternativa de letra E. E anota aí, gente, que você... Para resolver uma questão desse tipo, você precisa saber, ó, vamos revisar. Volume de cilindro, volume de cubo, a área de um círculo, porque eu calculei aqui a área de um círculo, as operações básicas, multiplicação, potenciação, porcentagem, olha aqui, fizemos porcentagem, fizemos raiz cúbica
e fizemos a decomposição de números em fatores primos. Olha, e simplificação, né, que eu tinha feito aqui, a simplificação de radicais. Olha quantos conteúdos que estão por trás de uma única questão. Então, eu vou deixar os links relativos a esses conteúdos na descrição, para que você possa revisar mais a fundo cada um deles, caso você tenha dúvida, e possa praticar com outros exercícios também. Dá o like se você entendeu, se você compreendeu essa questão, aproveita para se inscrever no canal e quando precisar de um conteúdo, você digita o nome do conteúdo e giz com giz na frente para pegar aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar na sua prova. E não deixe de visitar o site gizcomgiz.com.br e conferir todas as novidades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!